Olá, queridos alunos. Hoje o vídeo é sobre FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado em 1966, mas quando ele foi criado, ele era facultativo, não era obrigatório. O FGTS só passou a ser obrigatório para trabalhadores urbanos e rurais com a Constituição Federal de 88. Então vamos falar um pouquinho de como eram as rescisões antes da Constituição Federal de 88. Bom, o trabalhador regido pela CLT, a demissão dele, né, se o trabalhador demitisse ele sem justa causa, a demissão corresponderia a 1 mês de salário, né, por indenização, correspondente a 1 ano de trabalho ou 6 meses. Então, o trabalhador trabalhou 5 anos na mesma empresa, foi demitido sem justa causa, ele receberia, né, 5 meses de salário como verba indenizatória, tá? E o trabalhador que completasse 10 anos de serviço na mesma empresa, ele atingia a estabilidade decenal e não poderia ser demitido, salvo se cometesse justa causa, tá? Previamente apurado em ação judicial para o inquérito de apuração de falta grave. Quando veio o FGTS, em 1966, ele era facultativo, não era obrigatório. Então, o trabalhador que aderisse ao FGTS, a demissão dele seria com base no FGTS. Na época, a multa era de 10% e hoje, com a Constituição Federal de 88, ela é de 40%, né? Bom, então antes da Constituição Federal de 88, o FGTS era facultativo, então aplicava-se o princípio da continuidade da relação de emprego, porque o trabalhador que atingisse 10 anos na mesma empresa, ele se tornava estável, né? E como dito, em 1966 surgiu o Fundo de Garantia, mas ele foi regido pela Lei 5107 e ele era facultativo, não era obrigatório, tá? Então, após essa lei fundiária de 1966, o trabalhador tinha 2 opções, ou continuava regido pela CLT, e aí em caso de demissão, a indenização seria 1 salário mensal por cada ano ou 6 meses trabalhado, ou ele passava a ser regido pelo FGTS, se ele optasse, e a indenização seria uma multa compensatória de 10%, que hoje é 40% com a Constituição Federal de 88, tá? Vamos ver o que mais importante aqui falar. Bom, então com a Constituição Federal de 88, o FGTS ele passou a ser obrigatório, desaparecendo então aquela indenização prevista no artigo 477 e 478 da CLT. Também desapareceu a estabilidade decenal, mas ficou garantido o direito para quem já havia completado 10 anos na mesma empresa. Então, o FGTS, né, como regime obrigatório, ele acabou por enfraquecer o princípio da continuidade da relação de emprego, né, uma vez que o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal não assegurou a estabilidade plena do trabalhador, pois permitiu que o patrão pudesse dispensar o trabalhador de forma arbitrária ou imotivadamente, só tornando essa demissão um pouco mais cara, né, multa de 40% do FGTS. Bom, o FGTS, então, após a Constituição Federal de 88, como eu já disse, ele passou a ser obrigatório para os trabalhadores urbanos e rurais. Quando ele foi criado, em 1966, era só para os trabalhadores urbanos. Para os rurais não era previsto, tá? Bom, vamos lá. O que mais de importante aqui que eu não posso me esquecer de falar para vocês? Bom, essa opção retroativa, né, do FGTS, ela é possível para o trabalhador urbano, né, que não tinha aderido ainda ao FGTS. Para o trabalhador rural, não tem como ter essa opção retroativa, porque ele só passou a ter direito ao FGTS com a Constituição Federal de 88. Bom, a natureza jurídica, né, tem prevalecido o entendimento que a natureza jurídica do FGTS é de uma indenização, porque ele veio substituir a indenização prevista no artigo 477 e 478 da CLT, tá ok? A gestão, né? O FGTS, ele é gerido por um conselho curador, que tem a participação tripartite, né? Com participação de trabalhadores, dos patrões e dos órgãos governamentais, sendo presidida pelo Ministério do Trabalho. Bom, os recursos do FGTS, eles são destinados, tá, a investimentos no setor de habitação,
saneamento básico e infraestrutura urbana, né? Vocês sabem que o dinheiro do FGTS está lá na Caixa, a gente não pode sair sacando como a gente quer, né? É necessário cumprir os requisitos da lei. Desde 1991, o controle dessas contas, né, passou a ser da Caixa Econômica Federal. Ele é o agente operador. Quem são os contribuintes e quem são os beneficiários do FGTS? O contribuinte do FGTS é qualquer patrão, qualquer empregador, pessoa física ou jurídica, pode ser também de direito público ou de direito privado, que admita trabalhadores regidos pela CLT, tá? A partir da Constituição Federal de 88, o empregador rural também passou a ser contribuinte obrigatório. As empresas de trabalho temporário também são contribuintes do FGTS. Órgão gestor de mão de obra e operadores portuários também são solidariamente responsáveis pelo recolhimento do FGTS, do trabalhador avulso. Agora, quem são os beneficiários do FGTS, né? Os trabalhadores regidos pela CLT, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários, a mãe social, os empregados domésticos. O empregado aprendiz também passou a ser beneficiado do FGTS. A alíquota dele é menor, é de 2%, tá? Quem não é beneficiário do regime do FGTS? O trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o servidor público estatutário, o militar e o trabalhador voluntário. Esses trabalhadores não têm direito ao FGTS. Bom, durante o afastamento do trabalhador em virtude de acidente de trabalho ou prestação de serviço militar obrigatório, né, continua a obrigação do patrão em recolher o fundo de garantia por tempo de serviço. As contas vinculadas do FGTS em nome do trabalhador são impenhoráveis e hoje elas são do trabalhador. Quando foi criado lá em 66, ela não era do trabalhador, ela era do patrão, tá? Bom, a Constituição Federal de 88, no artigo 7º, inciso 1, ele fixou a denominada indenização compensatória, a ser regulamentada por lei complementar. Até hoje, né, em caso de dispensa imotivada, de dispensa sem justa causa, até hoje nós não temos essa lei complementar, né? Então, a multa de 40% do FGTS, ela é aplicada por conta do artigo 7º, inciso 1 e do artigo 10, inciso 1, do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Que prevê a multa que antes era de 10% e hoje, com a Constituição Federal de 88, ela é de 40%, tá? Então, quando o patrão demite um funcionário sem justa causa, ele tem que pagar a multa de 40% do FGTS daquele contrato de trabalho, tá? Bom, essa indenização, essa multa de 40%, é importante lembrar que ela não é paga diretamente ao trabalhador. Ela é depositada na conta vinculada, né, do FGTS, a Caixa Econômica Federal é vinculada nesta conta, não é paga diretamente ao trabalhador, tá? E em caso de culpa recíproca, a indenização cai de 40% para 20%, né? Culpa recíproca, então, é reduzida à metade. Bom, em 2001 surgiu a Lei Complementar 110, tá? Que ela instituiu contribuições sociais para cobrir o déficit, né, oriundo dos expurgos econômicos, expurgos inflacionários de 88, 89 e 90, que não tiveram correção monetária nos saldos das contas vinculadas do FGTS. Então, o patrão, ele passou a recolher... Vocês sabem que na conta do trabalhador é depositado 8% todo mês. Esse valor não é descontado do trabalhador, é o patrão que paga. E em caso de demissão, a multa é de 40%. Esses 8% depositados na conta do trabalhador tem que ser pago até o dia 7. Então, se dia 7 é um feriado, cai no sábado ou domingo, tem que antecipar, porque a multa é bem alta, tá? Agora, para cobrir os expurgos inflacionários, então, todo mês, o patrão, ele deposita 8,5% de FGTS. 8% vai para a conta do trabalhador e 0,5% para cobrir os expurgos inflacionários vai para a União, tá? E a multa também, ela
passou a ser de 40% para 50%, mas para o trabalhador só vai 40%. Esses 10% a mais, para completar 50%, ele é depositado para a União, para cobrir os expurgos inflacionários, tá? Ela é muito criticada, mas ela ainda está em vigor. Movimentação do FGTS. Bom, como vocês sabem, o FGTS é do trabalhador, mas fica numa conta dele vinculada, né, a ele na Caixa Econômica Federal. Ele não pode sair movimentando, né, este valor. O artigo 20 da Lei 8.036 de 90, ele estabelece as hipóteses de movimentação do saldo do trabalhador. Quais são as hipóteses? Dispensa sem justa causa, inclusive a dispensa indireta, né, quando a justa causa foi do patrão. No caso de culpa recíproca, força maior, né, pode movimentar, sacar o dinheiro da conta. Quando a empresa é extinta totalmente, quando a aposentadoria é concedida pelo INSS, em caso de falecimento, os familiares também podem sacar. Para pagar parte de prestações de financiamento habitacional, para liquidar, amortizar, né, esse saldo devedor de financiamento, pagar total ou parcialmente uma nova moradia, quando o trabalhador fica 3 anos ininterruptos desvinculado do FGTS, né, quando é extinto normalmente o contrato a termo, ele também pode sacar o FGTS, quando a suspensão do trabalhador avulso, né, ele para de trabalhar por prazo superior a 90 dias, também pode sacar. Quando o trabalhador ou seus dependentes são acometidos de neoplasia maligna, câncer, para aplicar em fundos, né, de privatização, fundos mútuos de privatização do FGTS, quando o trabalhador ou seus dependentes são portadores de HIV, AIDS, quando o trabalhador ou seus dependentes estão em estágio terminal, né, em virtude de alguma doença grave, também podem sacar o FGTS, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, para integralizar cota de um fundo de investimento do FGTS. Que mais temos aqui para falar para vocês de importante do FGTS? Bom, quando agora a CLT, com a reforma trabalhista, prevê um acordo entre trabalhador e patrão para findarem o contrato de trabalho. Não é aquele acordo ilegal, é um acordo legal, previsto no artigo 484-A da CLT. Nesses casos, o trabalhador também vai poder sacar o FGTS limitado a 80% do valor dos depósitos desse último contrato, tá? Tem também a MP 889 de 2019, que já foi convertida em lei, que previa o saque anual de R$500 e aumentou. Também é possível sacar o FGTS anualmente. Prescrição. Bom, a prescrição do FGTS, segundo a lei do FGTS, é de 30 anos. Ficou em anos de discussão nos tribunais se o FGTS, a prescrição era de 30 anos ou a prescrição como qualquer crédito trabalhista, que prescreve em 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, previsto no artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, prevalece hoje que é de 5 anos até o limite de 2 anos a extinção do contrato de trabalho. Essa nova prescrição prevista na Constituição Federal, como os demais créditos trabalhistas. Tá ok, pessoal? Tem mais alguma coisa importante aqui para falar? Competência, tá? Se um trabalhador quer entrar com uma ação contra o seu patrão sobre o FGTS, é competência da Justiça do Trabalho. Agora, se uma pessoa quer entrar com uma ação contra a Caixa sobre o Fundo de Garantia, a competência da Justiça Federal. Tá? Pessoal, próximo vídeo é sobre garantia no emprego e estabilidade. Espero ter ajudado vocês. Boa semana. Tchau, tchau.